A história de Jesus, ela é uma história que deveria ser uma história maravilhosa para toda a população mundial. Mas os cristãos, nesse espectro idolátrico que eles criaram, tanto para si, né, como os senhores bambambãs da salvação, quanto para o Deus que eles atualizaram ou que eles criaram para poder competir com o Deus da Bíblia, isso até acabou tornando, né, o Deus deles um Deus fracassado, um Jesus que fracassou. Porque se levarmos em consideração que juntando a população indiana e a população chinesa já chega ali em torno de 3 bilhões de pessoas, e que os muçulmanos hoje no mundo são aproximadamente 2 bilhões, arredondando isso aí dá 5 bilhões de pessoas, não estou levando em consideração aqui os países, né, de origem asiática, nem para os países, né, que compõem ali o bloco russo, ali onde o ateísmo ele é muito grande. Então, tirando aí esses grupos aí, nada ali já são 5 bilhões de pessoas que não têm a salvação proposta por eles. Eles dizem que os católicos também não são salvos. Vai piorar mais ainda. Eles dizem que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará ao reino dos céus. Ou seja, dentro do próprio grupo de crentes, muitos ali não serão salvos. Então, colocando ali, né, de uma maneira otimista, eles acreditam que estourando os 5% da população mundial vai receber a salvação em Cristo. É um Deus fracassado ou não é? Já que o seu inimigo, o opositor que eles criaram, está levando 95% de vantagem. Quase que o inimigo leva 100%. Concorda comigo? Bom, mas isso é o Deus que eles criaram, ok? Isso é o Jesus que eles idealizam. Eles querem um Jesus que leve no máximo 5% da população mundial para a salvação. Mas não é esse o Jesus que nós encontramos na Bíblia. Ali na Bíblia nós encontramos um personagem que ele veio falar para a nação de Israel. Analisando, né, os escritos sobre ele ou sobre a sua vinda, ele teria aparecido ali em Israel no fim, né, do mundo estabelecido por Moisés, para poder salvar pessoas de um extermínio, né, iminente que estava para acontecer. Citar, né, na sua história que no livro de Apocalipse consta que quando Jerusalém estava perto para ser destruída, ele manifestou o desejo de que seus discípulos saíssem da cidade, que eles não passassem pela destruição juntamente com aqueles que estavam ali se rebelando contra o Império Romano. E que após essa destruição ser feita, passou, né, aquela Jerusalém terrena, aquela Jerusalém idolátrica, e desceu uma nova Jerusalém sem religião, sem idolatria do céu. E ali, quando essa Jerusalém desceu, todas as pessoas na face da terra sem religião que não praticavam a iniquidade passaram a ser reino e sacerdócio. A história de Jesus poderia se limitar a isso, seria uma história maravilhosa, abrangente a toda a humanidade, como diz ali no livro de Apocalipse, após aquela nova cidade descer do céu. A Jerusalém, né, celestial, que estava descendo no céu, enquanto a Jerusalém terrena estava sendo destruída ali no primeiro século. Seria maravilhoso limitar a história de Jesus a isso. Mas eles preferiram criar um Jesus particular, um Jesus que vai salvar, no máximo, estourando 5% da população, analisando aí dentro de um contexto muito otimista, segundo a interpretação deles, já que dentre eles mesmos muitos não serão salvos. Então, eles criaram Jesus particular, e dentro desse contexto, né, eles também se excluíram. Então, o Jesus deles não vai salvar nem eles, porque em Apocalipse, no capítulo 22, diz que ficarão de fora os idólatras. Ali, quando dizem Apocalipse 22 que ficarão de fora os idólatras, é porque uma nova Jerusalém desceu do céu no primeiro século, é isso que está querendo dizer. E que os idólatras ficarão de fora dessa cidade que desceu do céu no primeiro século. É isso que João está falando ali. Porém, eles relacionam isso com as práticas religiosas de hoje. E essas práticas religiosas de hoje deixarão de fora as pessoas de uma futura cidade que vai descer do céu. Eles não veem nesse aspecto
né, esse fato que eu acabei de mencionar aqui. Então, levando em consideração que as pessoas idólatras ficarão de fora na futura cidade que vai descer do céu, eles também se excluíram, porque idolatricamente eles propagam por aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, se toda a Bíblia é divinamente inspirada para nos ensinar, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, deve todos os crentes passar ao fio da espada aqueles que têm religião contrária para que eles não sejam contaminados por essas pessoas? Devo eu fazer vista grossa e acreditar que Deus escreveu com o próprio dedo, lá no Monte Sinai, o sexto mandamento, ordenando ao povo de Israel para não matar? Mesmo ele tendo retirado o povo de Israel do Egito para passar ao fio da espada todas as pessoas que moravam na terra de Canaã? Devo eu não ser idólatra, como diz Apocalipse capítulo 22, ou devo eu acreditar cegamente que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus? Prefiro eu crer, né, que uma nova Jerusalém desceu do céu, e não ficar na expectativa de que uma outra vai descer e que vai deixar de fora os idólatras. Aí eu não sei se você vai preferir crer que uma Jerusalém um dia vai descer do céu e que vai deixar de fora os idólatras, e aí eu já te aconselho a parar de crer que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus para corrigir, senão você vai ter que passar o fio da espada quem tem religião contrária, senão não vai fazer jus à sua crença, você vai ser um hipócrita e também vai ficar fora também dessa cidade futura, ou se você vai crer que uma nova Jerusalém desceu do céu naquele tempo e que hoje estão de fora dessa Jerusalém que desceu do céu esses idólatras, mas que, deixando eles a idolatria, eles passarão a ser reino e sacerdócio ainda nessa vida. Devo eu não ser idólatra? Ou devo eu acreditar que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e que deve-se colocar em prática tudo que a Bíblia diz? Eu prefiro crer que a Nova Jerusalém desceu do céu a partir do momento que a velha foi destruída no cerco romano em 70. Se uma pequena parte do vídeo tiver te agradado ou tiver ido de encontro à sua expectativa, deixe aí o seu like. Se mais de uma parte estiver ido de encontro à sua expectativa, se inscreva também no canal, ok?